Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1200. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Atlético Paranaense e Coritiba pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Segundo jogo Vila Nova e Atlético Goianiense pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vila Nova a equipe teve 5 derrotas. Já o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Terceiro jogo Retro Brasil e Londrina pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Retro Brasil a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Londrina nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Quarto jogo Guarani e CSA pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o CSA nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Quinto jogo Maringá e Ponte Preta pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Maringá a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já a Ponte Preta nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Sexto jogo São Bernardo e Anápolis pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Bernardo a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Anápolis nos últimos 5 jogos teve 5 empates. Sétimo jogo Atlético Clube e Remo pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Clube a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Oitavo jogo Volta Redonda e Operário pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Volta Redonda a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Nono jogo Figueirense e Confiança pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Figueirense a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Confiança nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Décimo jogo ABC e Ipiranga pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do ABC a equipe teve uma vitória e 4 empates. Já o Ipiranga nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. 11º jogo Caxias e Ituano pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Caxias a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Ituano nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. 12º jogo Chapecoense e Goiás pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Chapecoense a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 13º jogo Tombense e Náutico pelo Brasileirão Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tombense a equipe teve 4 empates e uma derrota. Já o Náutico nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. 14º jogo Novo Horizontino e Amazonas pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino a equipe teve 4 vitórias e uma derrota. Já o Amazonas nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.